Oi pessoal, eu sou Mariana Pinheiro, a gente está gravando mais um Insight WX3 hoje. Nosso tema de hoje, muita gente tem dúvida, com certeza a gente vai falar sobre anúncios. Dalvan, nosso Customer Success, Oi pessoal, tá tudo aqui bem? com a gente. Ele, para traduzir para quem não sabe, responsável pelo sucesso do cliente. Isso aí, Muito chique. bastante. Isso aí. Eduardo Werner tá aqui com a gente também. Fala pessoal, beleza? E hoje o nosso podcast vai ter bastante informação, então já se prepara para anotar tudo que a gente está falando. Isso aí. Porque é de grande importância. E a gente vai começar falando de anúncio por onde, Eduardo? Eu acho que a primeira coisa que deve ser falada é para que servem os anúncios, né? Para que anunciar? Isso aí. O anúncio está muito relacionado a tráfego. Que o tráfego é a quantidade de pessoas que acessam sua loja. Então, o que a gente percebe, não só entre os clientes aqui, mas no mercado como um todo, é que não existe loja que venda todo dia, que venda bastante, né? Você pode até fazer alguma venda, mas que você tenha relevância mesmo dentro do seu segmento e número de vendas e pedidos altos, se você não faz anúncios pagos, né? Através das ferramentas de publicidade principais da internet. E aí eu tô falando aqui de Google e Facebook, né? Instagram, Criteo, enfim, as principais redes de anúncio. Então a primeira coisa é entender por que você precisa anunciar. Você precisa anunciar porque você precisa de pessoas na sua loja, você precisa que pessoas acessem o seu site, conheçam os seus produtos, para aí sim virar um cliente seu, né? Sim. E pessoas principalmente, né? Pessoas qualificadas, né? Exato. Que elas possam entrar no seu site no momento de compra também, né? Não só no momento de compra. Que a gente vai falar mais pra frente aí do funil de vendas e isso é importantíssimo entender sobre a questão de desde impactar a pessoa que não conhece a tua marca até a pessoa que realmente está procurando o seu produto ou está procurando um produto similar. Maneiro, maneiro. E é bom a gente falar assim, dando um passo para trás e falando de tráfego, é importante o pessoal entender que o tipo de anúncio, os anúncios pagos, é um tipo de tráfego. Existem outros, né? Existe o tráfego orgânico, que é quando a pessoa busca no Google lá por alguma coisa relacionada ao seu produto ou à sua marca. E você aparece na busca orgânica. Se você entrar no Google lá, você vai reparar que os primeiros anúncios os primeiros resultados, né, são anúncios pagos, e os de baixo são orgânicos. As pessoas não apareceram ali, elas estão ali através de uma otimização de SEO que foi feita. E Sempre tudo mais. Sempre com conteúdo que seja relativo àquilo que foi pesquisado. Né? Sempre, o orgânico sempre tem a ver com isso. Exatamente a ver, né? Tem que ser algo que correlacionado mesmo, né? Exatamente. Então, assim, existe a busca orgânica, existe o tráfego direto, que é quando o cara vai no navegador e digita www, o nome da sua loja, entendeu? Existe também a parte de redes sociais como um todo. Você fazer um post ou fazer um story, subir no Facebook, no Instagram. É grátis fazer um post e subir. Gravar um stories é grátis. Porém, quem vai ver esse post, né? Quem vai ter acesso a esse conteúdo que você fez? Para isso que entram os anúncios, para distribuir o conteúdo. É importante você ter dividido dentro do seu entendimento duas grandes partes. Uma é a criação do conteúdo, né? E outra é a distribuição desse conteúdo através de anúncio. O que a gente está fazendo aqui agora para vocês é criar um conteúdo. A gente está criando aqui sentado, falando sobre anúncio, você está entendendo o porquê dos anúncios. Sim. Porém, como que esse conteúdo aqui vai chegar até você? Talvez você está assistindo isso aqui numa publicação patrocinada. Então quer dizer que a gente está colocando grana, a gente está investindo nesse conteúdo aqui para ele chegar até você e você conhecer a nossa empresa, o nosso produto. Então, assim, acho que o primeiro passo é você entender o gratuito versus o pago e você também entender que a diferença principal do gratuito e do pago é que quando você coloca um anúncio pago, quando você paga para uma ferramenta distribuir o seu conteúdo, o que você ganha é tempo. Isso aí. Né? Você faz com que as pessoas acessem imediatamente a sua loja, você consegue represar e direcionar um tráfego bem grande para um produto específico, para uma campanha e tudo mais. A gente consegue também que pessoas acessem a sua loja de forma gratuita.
Porém, isso é através do SEO e tudo mais. Mariana até pode falar um pouco de SEO. É algo mais construído, né? Sim, leva mais tempo, né? Sem dúvida. Não que o anúncio é o que a gente até já estava conversando antes. O anúncio também leva o seu tempo, né? Para dar o resultado, assim como o SEO também. Sim, E é um ele trabalho tem- constante, né? Ele tem um tempo de aprendizado, né, que a gente costuma falar, você ouve muito falar desse tempo de aprendizado que as ferramentas têm. Hoje em dia um pouco menor e um pouco melhor, também aprende um pouco mais, graças a essa inteligência de máquina. Também vai ser um termo que você vai ouvir bastante quando fala de anúncios pagos. E acho que a ideia de você vender no orgânico é sempre legal. Todo mundo não quer pagar para poder vender, né? Mas, como a gente estava falando, você vai conseguir vender mais e ter um resultado maior e mais rápido usando anúncios pagos. Isso acaba sendo fundamental para uma empresa, para um e-commerce. Por exemplo, você subiu uma campanha hoje. O cara subiu um site ou subiu uma campanha hoje. Através do anúncio pago, a gente consegue colocar pessoas ali vendo aquilo ali daqui a 10 minutos. Sim, Entendeu? até menos. Já no orgânico não. Já no orgânico, como que é? Você vai criar um conteúdo pro blog, Sim. você vai gravar um vídeo, você vai fazer diversas outras coisas que chamem a atenção do seu cliente até ele decida ir lá espontaneamente. Sim, até o próprio conteúdo dentro do site é importante, né? De descrição de produto, que é essa parte de SEO. Esse conteúdo textual dentro do site também faz bastante diferença nesse quesito aí que a gente estava falando. É muito relevante, É. muito relevante, muito relevante. Exato. A gente pode explicar um pouquinho também sobre o funil de vendas, né? Que é qual o primeiro... Como começar a fazer esse anúncio. Sim, Para quem. Exatamente. Então, Assim, é importante você entender que você não pode fazer só anúncios para venda, só anúncios de conversão. isso aí. Provavelmente, você que está assistindo ou ouvindo a gente, hoje já assistiu, sei lá, 50, 100, 200 anúncios de cerveja, de tênis, de sofá, de não sei o que, e nem tudo você comprou. Provavelmente você não comprou nada hoje. Se você comprou, beleza, mas enfim, a grande chance é que você não tenha comprado nada. Então é interessante quando você vai montar uma estratégia de anúncio que você perceba que existe um funil de consideração. Quando você impacta o cliente pela primeira vez numa rede social, que é um local que a pessoa não entra para comprar nada, a pessoa entra ali para ver os amigos dela, é interessante que você impacte ela inicialmente para ela descobrir a sua marca, descobrir o seu produto. Então ela vai ser impactada com algo que ela nem faz ideia do que existe e nem faz ideia do que ela quer comprar aquilo ali. Sim. Então você primeiro faz essa descoberta na pessoa e depois você gera consideração nela para comprar. Você desperta o desejo nela, você mostra as vantagens do seu produto através de uma boa foto, de um bom vídeo, de um modelo legal, ou de uma foto legal de um produto. Enfim, e aí a pessoa passa a considerar aquilo ali, ela passa a pensar em comprar. Depois que ela passa a pensar em comprar, ela vai para consideração e talvez, beleza, ela recebeu um anúncio de uma camisa. Pô, ela fala, realmente, cara, vou pro Rock in Rio no final do mês e preciso de uma camisa. Sim. E aí ela já está considerando comprar uma camisa. Porém, será que vai ser a sua? Sim. E aí ela já entra na parte de consideração que dentro do funil de vendas vem antes da conversão. E aí ela vai pesquisar outras camisas, vai ver preço, vai ver modelagem, vai ver layout, design, enfim. E pode ser que ela goste do seu produto e converta, vire um cliente de fato. Então é importante entender que ela passou por várias etapas até ela realmente Até ela comprar comprar. com você, né? Então, nesse caso, onde seria melhor anunciar? A gente pode pensar nisso. Muita gente vai pensar nisso nesse ponto. Onde seria o melhor lugar para anunciar? A Ou gente se ouve teria muito essa melhor pergunta, lugar? né? A gente ouve muito essa pergunta. Onde que eu vou anunciar? Basicamente, tem 2 locais que ela pode anunciar. Um é o Google, né? Rede de pesquisa, rede de display do Google. E o outro são as redes sociais. Sim. Facebook, Instagram. Isso, basicamente. Sim. Basicamente. Existem outros, como Criteo, Taboola, enfim, várias outras redes. Mas a gente vai falar aqui das principais, que eu acho que é o que vai pegar 99% de quem está ouvindo e vendo a gente aqui. Sim. Sim. Então, assim, é importante que seja entendido
que não há exatamente uma específica para você estar e que você ignora as outras. As duas vertentes fazem parte de uma estratégia de acordo com o tipo de produto que você tem. Isso aí. A gente costuma também falar sempre com os clientes quando eles chegam que a gente pensa na estratégia e começa a fazer esses anúncios desses canais, né, Google e Facebook. Facebook eu digo Facebook e Instagram, porque a gente trata os dois como sendo as ferramentas do Facebook, né? A gente costuma falar que a estratégia é muito importante, porque a gente pode trabalhar reconhecimento de marca no Facebook e Instagram, como é o topo de funil, que a gente acabou de falar, e a gente pode trabalhar Google para aquele cliente que realmente está procurando sua marca ou está procurando um produto. Através de vídeo no YouTube, por Sim, exemplo. Vídeo no YouTube. O Google não precisa necessariamente trabalhar só com anúncios de pesquisa ou anúncios de Google Shopping. Pode também trabalhar com um vídeo no YouTube. Sim. Tem várias outras formas. A rede de display, que trabalha com vídeos, pode ser vídeo, mas também pode ser imagens, para você poder impactar essa pessoa de outras formas. Então é interessante o cara saber o que ele quer vender, você precisa saber o que você quer vender e o que faz mais sentido de acordo com o que você vende. Se você vende algo mais de compra por impulso, você trabalha um vídeo bem legal, tem uma modelo legal, enfim, talvez seja mais interessante você investir uma parte maior da sua verba na rede social, que é o topo de funil. Você vai despertar a vontade da pessoa ali através de um vídeo, por exemplo. Só que se você vende, sei lá, um micro-ondas branco, que vende mais de 200 lojas, talvez seja mais interessante você estar no Google, investir a maior parte da sua verba no Google. Porque a pessoa não compra um micro-ondas quando ela recebe uma propaganda no Instagram. Ela vai no Google, ela bota micro-ondas branco e ela vai considerar e vai pesquisar dentro dos resultados. E você precisa estar ali. Sim, até mesmo na estratégia da tua marca. Se você trabalha com atacado e varejo, a estratégia que você utiliza deve ser bem pensada para poder atingir o público que você quer atingir. Porque se você trabalha, por exemplo, com varejo, você quer atingir um público de pessoas lá, acabei viajando um pouco aqui no meu raciocínio, mas de pessoas que querem comprar o seu produto final. Como para uso próprio. Cliente Varejista final. uso próprio. Isso aí, o cliente final. Se a pessoa quer comprar, você vai tentar trabalhar ela no social. No impulso. No impulso. Olhei uma camisa legal, Isso aí. Pô, beleza, eu tenho dinheiro para aquela camisa ali? Tenho, cabe a parcela, ela é bonita, a pessoa que está usando ali é mais ou menos o perfil que eu gostaria de ter, Sim. eu vou e compro. Já o atacado é completamente o contrário, né? A pessoa que está procurando preço, é a pessoa que está ali no Google ali, buscando produtos ou buscando fornecedores. Sim. Então, tipo, é bem interessante você analisar isso para poder ver qual meio que você vai utilizar na sua estratégia. Provavelmente, dentro de um período mais extenso, você vai estar nas duas. Você vai estar nos dois lados. Mas talvez não com 50-50 da sua verba. Sim. Talvez 70-30, 80-20, 60-40. Então isso tem que ser analisado junto com a empresa, né, que toma conta do seu site, da sua conta, ou você mesmo, se você tem a carreira solo, você precisa entender isso aí, né? Exato. É legal a gente falar um pouco também sobre o remarketing, né, que a gente estava até conversando antes sobre aquele mistério da aparecer o mesmo anúncio para a pessoa várias vezes da mesma marca. É bruxaria. Isso é bruxaria, gente. Tá sendo vigiado. Sim. Então, o remarketing, dentro do conceito do funil que eu te falei, as pessoas, depois que elas consideram a sua marca e passam a ter confiança no seu produto e entram no seu site para ver, elas montam um carrinho e não necessariamente elas pagam um carrinho. Pode imprimir o boleto e não pagar, ou pode ir lá no carrinho, ver o frete e desistir, enfim. E a gente precisa falar com essas pessoas novamente. Se você não está muito familiarizado com isso, com o remarketing é quando, depois de você acessar um site, você continua vendo propagandas daquele site. Sendo reimpactado. Né? Sendo reimpactado. Ou com o mesmo produto, ou com produtos complementares, enfim. Similares também. Similares. E como que funciona isso? Sempre quando você entra no site, existe um código que chama Pixel, que ele é instalado no site e ele fala para o Facebook, para o Google,
que você entrou naquele site e que você colocou o produto no carrinho que você foi embora. Então a gente fica sabendo disso. Quando você monta um carrinho, a gente fica sabendo disso e a gente consegue mandar um anúncio direcionado para você. A gente costuma falar muito expressão aqui de tráfego quente e tráfego frio. Sim. Tráfego frio é o cara que está te vendo pela primeira vez. Então a chance de você comprar algo que você vê pela primeira vez é muito menor do que comprar de algo que você já está mais familiarizado. Exatamente. Então o tráfego quente, que é o fundo de funil ali, é o cliente que já está mais direcionado para conversão. Exatamente. A própria ideia do remarketing, né, tem muito a ver com aquele efeito da mera exposição. Sim, Que a gente já tem também comentado bastante sobre aqui na agência, Sem que dúvida. a gente tenta tenta sempre passar a familiaridade e não uma exposição saturada, né? Exato. Isso é bem importante porque a recorrência desses anúncios de remarketing não pode ser somente mostrar anúncios iguais para a mesma pessoa. Não pode ser muito invasiva, mas ela precisa ter uma frequência que gere familiaridade na pessoa. Exatamente. Quanto mais você vê uma coisa, esse efeito da mera exposição que o Dalvan comentou, quanto mais você vê uma coisa, aquilo ali fica sendo familiar para você. Isso aí. E você tem tendência de gostar de coisas que são familiares a você. Sim. Você não tem tendência de gostar de coisas que você nunca viu na vida. Ou que você não gosta. Você não pesquisa. Isso. Exatamente. Então, quando você vê uma marca pela primeira vez, pela segunda vez, ela traz um novo anúncio, aquilo Isso ali aí. começa a fazer parte da sua vida. E a chance de você comprar aquilo ali é muito maior do que antes. Sim. E de comprar outras marcas também, né? Sem dúvida. Exato. Sem dúvida. Ele começa a despertar o desejo do cara. Sim. Isso aí. E depois de todas essas estratégias de anúncio que a gente cria aqui e desenvolve, a gente sempre tem que olhar as métricas, né? Todo mundo também fala muito de métricas. Sim. São várias a serem analisadas, mas algumas são mais importantes, né, Eduardo? Eu acho que a primeira coisa é você entender que, por exemplo, o que a gente faz aqui é 20% do tempo criar campanha e 80% do tempo otimizar a campanha, olhar relatório, analisar Sim. e ver aquilo ali. O que o Dalvan falou logo no começo, que a cada dia está mais evoluído a otimização da ferramenta, é verdade. Antigamente a gente tinha que ficar criando micropúblicos, microaudiências e tentar achar o cara específico para um produto, muito específico. Sim. Hoje em dia, é a própria recomendação do Facebook, do Instagram, do Google, enfim, nós da WX3 somos agência certificada, então a gente está sempre em treinamento, a gente vai para São Paulo direto, participa dos eventos, a gente de fato bebe na fonte de quem está vivendo aquilo ali. Então, a principal recomendação é deixar os anúncios, deixar a inteligência artificial, deixar o algoritmo entender aquele anúncio ali e perceber, achar as pessoas ideais para poder comprar o seu produto. Exato. Então, depois que a gente cria o anúncio, a gente precisa ficar olhando para isso. Existe nós somos e-commerce, né? Talvez você tenha uma loja física, talvez você, sei lá, faça artesanato, enfim. Provavelmente você vai olhar para métricas diferentes, mas a gente aqui para o e-commerce, a principal métrica que a gente olha é o ROI, ou ROAS, né? ROI, ROAS. Cada ferramenta, né? Depende da ferramenta. Que o ROAS significa o retorno sobre o investimento. Traduzindo o quanto que você colocou de grana naquele anúncio ali e quanto retornou em venda. Isso aí. A gente tem esse número, a gente consegue acompanhar isso e isso é um driver importantíssimo para a gente aqui, né? Sim. Então a gente tem que olhar aquilo ali todo dia, né? Sim. É importante também analisar, de acordo com aquilo que a gente já falou também sobre estratégia. Nem sempre o ROI e o ROAS, né, é a métrica mais importante que você deve analisar. Depende do que a sua campanha está fazendo, Sim. qual o meio que você está utilizando Perfeito. e para que você quer. Um exemplo que a gente até estava pensando sobre é um social. Social media, ele vai precisar analisar para um post, por exemplo, a taxa de interação que aquelas pessoas tiveram com um determinado post, até para saber se aquela arte dá certo, se aquele Se teve engajamento, produto, se aquele produto se a também é comunicação legal. está de acordo, Isso aí. né? se Com o texto público. tá legal, né? Texto. Exato. Então é bem importante você analisar o que você quer fazer com a sua campanha para Maneiro. poder ver qual métrica que você vai ver. Outra coisa é o CTR, né? O CTR é muito importante. O CTR quer dizer quantas vezes o seu anúncio foi exibido versus quantas vezes ele foi clicado.
Se ele está tendo uma exibição muito grande, está tendo muita impressão, porém poucos cliques, Sim. a chance do seu texto estar ruim, ou do Sim. seu vídeo estar ruim, ou da sua foto serem fracos é muito grande. Sim. Então você precisa perceber isso e ir lá e mudar o anúncio. Exato. São Anúncios de vídeo também é interessante lembrar, porque a gente está falando sobre o YouTube até um pouco mais cedo, anúncios do YouTube. E, por exemplo, a taxa de impressão é interessante, Sim. porque você consegue ver quantas pessoas visualizaram, se aquele conteúdo está sendo interessante para ela. É sempre importante você ver o que você está fazendo, onde aquilo se encaixa na sua estratégia. Sim. E quais métricas você vai utilizar para poder mensurar se aquilo dá certo ou não e se aquilo está dando o resultado que você deseja. E são Perfeito. várias, né? A gente tem que analisar cada caso com cuidado para entender exatamente qual a gente Sim. até vai passar para o cliente, né? De forma mais correta e tal, Perfeito. conforme melhor ele. Às vezes você está tendo um bom desempenho, mas você está olhando a métrica A errada. métrica é errada. Sim. E Exato. você julga que aquilo ali está... Não está funcionando, né? Exatamente. E aí eu acho que a gente podia finalizar com aquela grande pergunta que todo mundo faz. Quanto eu vou investir? É uma ótima E pergunta. aí? Você provavelmente está pensando nisso. Tá, os caras falaram, mas... Mas e aí, quanto que eu tenho que investir? Quanto que eu tenho que investir? Isso depende muito. Depende, mas eu vou te dar um número daqui a pouco. Eu vou te explicar por que depende. Primeiro depende se a sua loja já vende ou não. Se você está começando um negócio do zero ou se você não está começando um negócio do zero. Se você estiver começando um negócio do zero, a primeira coisa que você deve olhar é o tamanho do seu inventário, o tamanho do seu estoque, o valor do seu inventário. Né? Quanto você tem de grana ali para vender Isso aí. em produtos. Se você quiser fazer uma conta bem simples, vamos supor que você tem um produto só para venda. Um produtinho, um produto. E você tem, dentro do seu tipo de mercado, do seu nicho, uma taxa... Você vai precisar pesquisar isso. A gente está sempre Sim. olhando e a gente sabe. Você vai entender qual é a taxa de conversão média do seu nicho. Vamos supor que seja, nessa conta que a gente vai fazer, que seja de 1%, para ficar uma conta fácil. A taxa de conversão de 1% significa que a cada 100 pessoas que acessam sua loja, uma pessoa compra. Sim. Então, se você tem um produto só para vender, se você mostrar para 100 pessoas, a chance de você vender aquele produto ali é praticamente 100%. Então, não necessariamente você precisa investir grana para trazer 200, 500 mil pessoas. Você vai jogar dinheiro fora. Você vai trazer as primeiras 100, vai fazer a venda e as próximas pessoas que chegarem vai ser dinheiro que você está rasgando fora, puxando elas. Então, você precisa entender isso aí. Aí o grande lance é quanto você vai gastar de grana para trazer essas 100 pessoas, entendeu? E aí entra o trabalho de uma empresa para ver qual é o melhor lugar para investir, para anunciar e tudo mais, o tipo de produto, se é um produto mais de topo de funil ou de meio de funil, que a gente conversou aqui. Exato. Você vai poder entender isso aí. O que a gente costuma falar com os clientes que estão começando e que tem um estoque razoável, vamos botar aí, sei lá, pelo menos uns 500 mil, 200 mil, 300... De 200 a 500 mil, é que o cara comece com um investimento de 3 a 5 mil reais por mês, exclusivo para tráfego. 3 mil, vamos botar aí com um mês de 30 dias, 3 mil daria uma média de 100 reais por dia e 5 mil daria uns 150, 160 reais por dia. Dentro disso aí você consegue criar, né, Uma estratégia. uma estratégiazinha para poder validar aquilo ali. Isso aí. Exato. Então, o ideal é você segurar essa grana, esse investimento durante, sei lá, 1, 2, 3 meses para você entender se aquilo ali faz sentido mesmo ou se você precisa mudar. E ou até mudar pra poder produto, mensurar mudar a se- precificação. Exato. Isso aí. São vários detalhes, né? Os anúncios englobam muitos detalhes que a gente não tem tempo de tratar aqui tudo, na verdade. Isso aí. Mas a gente tentou fazer um resuminho do que pode ser mais importante para você focar, pelo menos no começo, principalmente para quem está começando, explicar um pouquinho esses termos. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode ficar à vontade para entrar em contato com a gente está sempre aqui para ajudar. Sim. E se quiser também, de repente, trocar uma ideia sobre a sua loja, se você já tem uma loja, ou trocar uma ideia sobre os anúncios especificamente, só entrar em contato com a gente está à disposição para conversar mais. Isso aí. Dalvan, obrigada Obrigado por ter a vocês. participado com a gente. Show Obrigada, de bola. Eduardo. Obrigado. Espero que Obrigado, vocês tenham galera. gostado. Até a próxima. Obrigadão. Tchau. Valeu.